A asma tem origem na palavra grega asthma, que significa ofegante, que faz todo sentido, uma vez que causa inflamação crônica das vias aéreas, estreitando-as e tornando a respiração mais difícil. Pessoas com asma podem sofrer exacerbações da doença, ou seja, crises de asma, geralmente desencadeados por fatores ambientais que estimulam as células do sistema imunológico a gerar inflamação nos pulmões, o que pode torná-los ainda mais estreitos e, assim, dificultar a passagem de ar. É como se fosse uma obstrução das vias aéreas, com caráter reversível. O caminho molecular que leva à asma é, na verdade, bastante complexo, mas frequentemente é desencadeado por fatores ambientais. Na asma, frequentemente ocorre uma reação excessiva das células T contra alérgenos específicos. As células do sistema imunológico, conhecidas por estarem envolvidas na asma, também estão presentes na dermatite atópica e na rinite alérgica, formando o que é chamado de tríade atópica. O que acontece na asma é que alérgenos provenientes de gatilhos ambientais, como a fumaça do cigarro, são captados por células dendríticas que os apresentam às células TH2. Estas células TH2 produzem substâncias responsáveis por estimular a inflamação local. Isso leva a dois eventos. Logo após a exposição ao alérgeno, os músculos lisos ao redor dos bronquíolos começam a entrar em espasmo e a produção de muco aumenta. Isso estreita as vias aéreas, tornando a respiração difícil, e é por isso que a asma é considerada uma doença pulmonar obstrutiva. Além disso, ocorre um aumento na permeabilidade vascular e o recrutamento de células imunológicas adicionais do sangue. Algumas horas após a exposição, essas células imunológicas, especialmente os eosinófilos, liberam mediadores químicos que danificam fisicamente o endotélio dos pulmões. Inicialmente, essas mudanças inflamatórias são completamente reversíveis, mas ao longo do tempo começam a ocorrer mudanças irreversíveis, como edema, cicatrização e fibrose, resultando no espessamento da membrana basal epitelial e, consequentemente, na redução permanente do diâmetro das vias aéreas. Embora as causas específicas da asma ainda sejam desconhecidas, acredita-se que seja resultado de uma combinação de fatores genéticos e ambientais, uma vez que foram identificados genes que aumentam o risco de desenvolver asma, e ter histórico familiar da doença também parece aumentar o risco. No que diz respeito aos fatores ambientais, existe a chamada hipótese da higiene, que sugere que a redução da exposição precoce do sistema imunológico a bactérias e vírus pode aumentar o risco de desenvolver asma mais tarde, possivelmente alterando a proporção geral de subtipos de células imunológicas. Indivíduos com formas mais graves de asma podem necessitar de tratamentos adicionais, como corticosteroides diários, agonistas beta-adrenérgicos de longa ação ou antagonistas dos leucotrienos. Em casos muito graves, pode ser necessário tratamento com corticosteroides intravenosos, sulfato de magnésio e oxigenoterapia. Em geral, a asma diagnosticada antes dos 12 anos de idade é considerada mais influenciada por fatores genéticos, enquanto a asma de início mais tardio parece estar mais ligada a fatores ambientais. Agora, a substância desencadeadora de um ataque de asma pode variar de pessoa para pessoa, mas algumas das mais comuns incluem a poluição do ar, como a fumaça do cigarro e os gases de escape dos carros, além de poeira, pelos de animais e mofo. Medicamentos como aspirina e beta-bloqueadores também são conhecidos por desencadear sintomas em algumas pessoas com asma. Os sintomas da asma incluem tosse, sensação de aperto no peito, dificuldade para respirar e chiado, um som agudo que normalmente ocorre durante a expiração. Em alguns casos, ocorre a formação de grande quantidade de muco nos brônquios. Esse muco pode ser particularmente perigoso, pois não apenas bloqueiam a troca de ar, mas também impedem que medicamentos inalados alcancem o local da inflamação. A asma pode ser classificada em leve, moderada e grave, dependendo das medicações utilizadas no tratamento de manutenção da doença. Além disso, são utilizadas 4 perguntas para avaliar o controle da asma. No último mês, teve limitação nas atividades do dia a dia devido à asma? Teve sintomas diurnos mais do que 2 vezes na semana? Acordou à noite devido aos sintomas da asma? Usou medicação de resgate para crise de asma mais de 2 vezes na semana? Se a resposta for não para todas as perguntas, a asma está controlada. Se for sim para 1 ou 2 perguntas, a asma está parcialmente controlada. E se for sim para 3 ou 4 perguntas, a asma não está controlada e você deve procurar um médico para melhorar o seu tratamento. Embora não haja cura para a asma, existem tratamentos disponíveis que podem controlar os sintomas,
e prevenir o desenvolvimento de um ataque de asma. Primeiro, as pessoas com asma devem evitar ou minimizar o contato com substâncias desencadeadoras, como a poeira, pelos de animais e mofo, e adotar medidas de limpeza do ambiente e a remoção de objetos que possam acumular poeira, como tapetes e carpetes. Alterar as condições ambientais, como a ventilação para evitar o crescimento de mofo em locais úmidos, também é importante. Há também uma variedade de medicamentos que podem reduzir os sintomas da asma. Broncodilatadores, como agonistas beta-adrenérgicos de curta ação e medicamentos anticolinérgicos, são frequentemente administrados por meio de inaladores de emergência. Esses medicamentos de ação rápida relaxam o músculo liso nos pulmões, dilatando as vias aéreas e permitindo a respiração.